Isso aconteceu comigo há alguns anos, quando eu ainda estava na faculdade, durante as férias de inverno. Quando eu tinha uma folga na faculdade, geralmente voltava de carro para minha cidade natal, onde meus pais moravam, para poder passar um tempo com eles. Era uma viagem bem longa, mas eu não queria acabar em um motel, pois eles são sempre muito assustadores e sujos. E da última vez que fiquei em um, drogados arrombaram meu carro. Se possível, normalmente não paro para abastecer nada além de gasolina ao dirigir longas distâncias, mas naquela noite, durante as férias de inverno, cedi. Eu estava dirigindo pela rodovia naquela noite quando me vi um pouco sonolento e cheguei ao ponto de me pegar cochilando. Para mim, dirigir sem ter dormido é o mesmo que dirigir bêbado, então decidi não correr o risco. No ponto em que eu estava na rodovia, sabia que não havia nenhum motel por alguns quilômetros. Então, em vez de procurar um, parei em uma parada de descanso deserta fora da rodovia para descansar um pouco. A parada de descanso ficava ao lado de uma floresta e tinha até um banheiro externo. Soltei um suspiro de alívio, pois havia passado quase toda a viagem segurando o intestino. Desliguei o carro e saí para o ar frio. Aproximei-me do banheiro externo, entrei e tranquei a porta. Em circunstâncias normais, eu jamais pensaria em usar um banheiro sujo ao lado de uma rodovia. Mas eu estava desesperado e sabia que dormiria muito mais confortavelmente se diminuísse o peso antes de fazer isso. Quando me sentei no banheiro externo, tudo o que pude ouvir foi o som das árvores soprando com a brisa suave do inverno, causando um arrepio em meu corpo. Logo depois disso, ouvi pela primeira vez o som de passos lentos batendo na floresta atrás de mim. E também o que parecia ser uma respiração pesada. Congelei, tentando ficar o mais quieto possível, ouvindo essa pessoa andando por aí. Devo ter ficado ali sentado por 10 minutos, apenas ouvindo. Não parecia que a pessoa estava indo embora. Por fim, a pessoa começou a se aproximar do banheiro externo, contornando-o até ficar bem atrás da porta. Então, fui surpreendido por 5 batidas fortes na porta, que sacudiram todo o banheiro externo. Imediatamente comecei a terminar e presumi que a pessoa só queria usar o banheiro. Foi então que comecei a me perguntar o que alguém estaria fazendo na floresta, ao lado de uma rodovia deserta, a essa hora da noite. Quando terminei e puxei as calças para cima, o banheiro externo começou a tremer violentamente e a pessoa do lado de fora começou a puxar a porta como se sua vida dependesse disso. Decidi chamá-la. 1 segundo. Nada mudou. A porta continuou a tremer loucamente por mais 30 segundos e então parou de repente. Eu o ouvi caminhar de volta para o outro lado. Com o coração acelerado, destranquei a porta com cuidado, planejando correr para o meu carro. Abri a porta com um empurrão e quase caí ao tropeçar para fora do banheiro externo e corri para o lado do motorista do meu carro, pulando para dentro e dando partida. Virei a cabeça e olhei para o lado do passageiro para ver o rosto de um homem enlouquecido, pressionado contra a janela. Ele tinha um sorriso largo e cheio de dentes e olhos mais amplos que a maldita lua. Ele bateu as mãos contra o vidro, soltando uma gargalhada maníaca. Eu gritei com ele: "Que diabos você quer?" Ele então se abaixou e tentou abrir a porta do passageiro. Com isso, coloquei o carro em marcha e acelerei para fora da parada de descanso, desviando para a rodovia. Olhei pelo espelho retrovisor e o vi parado embaixo do único poste de luz, observando-me sair. Continuei dirigindo, acelerando pela rodovia e não parando para nada. Depois de cerca de 45 minutos, decidi parar em um posto de gasolina, fazer uma pequena pausa e me acalmar um pouco. É exatamente por causa de coisas como essa que não paro para dormir em uma viagem longa. Já se passaram alguns anos, mas a imagem do rosto daquele homem enlouquecido ainda permanece em minha mente. Ainda me pergunto o que o homem poderia ter feito comigo se tivesse conseguido abrir a porta. Isso aconteceu há algumas semanas e ainda me assusta. Uma manhã, tive uma consulta médica. Tenho uma doença crônica, então isso acontece com frequência, e estava voltando para casa.
Quando virei à esquerda, percebi que havia luzes piscando e uma sirene atrás de mim. A estrada ficou com apenas uma faixa por um curto período, mas depois, uma faixa de conversão à esquerda foi aberta em um semáforo. Era por ali que eu precisava seguir caminho, então encostei e parei atrás de um SUV. O caminhão de bombeiros deu a volta, virando à esquerda, indo na direção que eu também precisava ir. Depois que eles passaram, viramos e começamos a seguir por aquela estrada. No entanto, por algum motivo, o SUV à minha frente estava a apenas 20 por hora. Diminuí a velocidade. Não havia faixa de ultrapassagem, apenas uma faixa de conversão no meio da estrada. Não consegui contorná-lo. Em seguida, chegamos a uma estrada, quando eles frearam de repente e pararam na direção da estrada, mas bloqueando-a, pois estavam perpendiculares a ela. Achei isso estranho, mas talvez fosse alguém que tivesse se perdido e não soubesse para onde estava indo. Quando passei por eles, eles buzinaram para mim. Não sei bem porquê, eu não estava sendo agressivo nem nada. Não pensei em nada além de "isso é estranho" e continuei dirigindo. Eles saem logo depois de eu passar e começam a piscar os faróis para mim. Novamente, muito estranho, mas tudo bem. Então acontece algo que me deixa bastante alerta e nervoso. Ele começou a encostar no meu carro por trás. Ele recua, se afasta, acelera e se aproxima do meu carro. Em seguida, buzina e pisca os faróis. Depois repete o processo. Nesse momento, eu estava me sentindo inseguro, então pisei no freio. Não, isso só fez com que ele buzinasse mais. Ele avançou sobre meu carro 4 vezes. Um pouco mais adiante na estrada, havia uma rotatória e tive de entrar à esquerda. Acontece que ele também estava indo para a esquerda. No entanto, a estrada passou a ter 2 pistas em vez de apenas uma. Fiquei na faixa da esquerda, pois nosso complexo de apartamentos ficava a apenas 1 quilômetro da estrada. Eu estava atrás de um caminhão que estava indo mais devagar, mas não me importei com isso, esperando que o cara atrás de mim simplesmente me passasse e fosse embora. Ele entrou na faixa da direita e achei que me deixaria em paz, mas então ele viu que eu estava com o pisca-alerta ligado. Ele imediatamente pisou no freio, parou atrás de mim e ligou o pisca-pisca para me seguir. A essa altura, eu estava realmente assustado e sabia que se eu parasse, ele poderia me impedir de sair bloqueando a entrada, e com certeza não queria que ele descobrisse onde eu morava. Então, desliguei o pisca-alerta e segui em frente. Um pouco mais adiante, ele parou ao lado do meu carro, buzinando e gritando comigo. Ele estava muito nervoso, e eu mais ainda. Ele continuava olhando para mim, e eu evitando contato visual. Ele grita algo e abre o porta-luvas, retira uma arma e aponta para mim. Nesse momento quase morri com medo. Me abaixei no banco, esperando o pior. Ouço então o barulho do carro dele saindo. Depois de 1 minuto que pareceu 1 hora, levantei novamente e saí em direção à minha casa. Consegui chegar a uma estrada e dar a volta para seguir para casa. Mesmo depois de chegar em casa, porém, fiquei com medo de que ele descobrisse onde eu morava e fizesse algo com o carro. Felizmente, isso não aconteceu e eu estava em segurança. Desde então, fico muito atenta às pessoas que estão atrás de mim, paranoico com a possibilidade de alguém me seguir. Sim, eu sei logicamente que as chances disso acontecer são mínimas, mas a ansiedade não dá ouvidos à lógica. Eu, 23 anos e mulher, moro em um complexo de apartamentos que, como muitos outros complexos de apartamentos, tem mais moradores do que vagas de estacionamento. As vagas próximas aos prédios geralmente ficam cheias antes das 9 da noite. Portanto, quando chego tarde em casa, como faço com frequência, geralmente tenho de estacionar do outro lado do estacionamento e caminhar. Meu complexo fica em um subúrbio muito tranquilo, literalmente no final da rua da delegacia de polícia, por isso nunca pensei 2 vezes sobre a caminhada. Ontem à noite, entrei no meu estacionamento por volta da meia-noite e, sem surpresa, todas as vagas próximas ao meu prédio estavam cheias. No entanto, não muito longe dali,
Há algumas vagas no meio do estacionamento, entre algumas garagens e nossa sala de correspondência. Um carro estava estacionando em uma vaga, no lado mais próximo do meu prédio. Percebi que ainda havia outra vaga do outro lado, uma vaga além da entrada da sala de correspondência. Então, dei a volta e estacionei. O outro carro estava desligado, mas o motorista ainda não tinha saído do carro, então demorei um pouco para desligar o carro, verificar o celular por um momento, etc. Sou uma pessoa naturalmente nervosa e queria que essa pessoa saísse do carro e seguisse seu caminho antes que eu tivesse que passar na frente dele para chegar ao meu prédio. Então, depois de um segundo, o cara sai do carro e caminha atrás dele, em direção ao meu carro, mas também em direção aos 3 prédios atrás de mim, então não pensei em nada. Até que ele para e parece que está olhando diretamente para mim. Não tenho certeza se ele realmente conseguia me ver no escuro, mas juro que parecia que eu estava fazendo contato visual com ele. Então, o cara começa a andar novamente, andando rápido agora, diretamente em direção ao meu carro. Há uma pequena faixa no meio das vagas de estacionamento para permitir a passagem dos carros, mas ele não está andando por ela, está indo direto para a porta do lado do motorista. Meu coração começou a acelerar, mas assegurei a mim mesma que não era nada e que ele mudaria sua trajetória a qualquer momento para seguir em direção à sala de correspondência ou a um dos prédios atrás de mim. Fiquei esperando por essa mudança de trajetória, mas ela nunca veio. Ele foi direto para o meu carro e eu estava em pânico total. Tudo o que eu conseguia pensar era em me certificar de que minhas portas estavam trancadas, e graças a Deus, estavam. Juro por tudo, eu o vi alcançar a maçaneta da porta traseira, puxou 2 vezes a maçaneta, fazendo meu coração bater mais rápido. Ele de repente se desviou um pouco para o lado para dar a volta na traseira do meu carro e entrar na sala de correspondência. Eu nem pensei, simplesmente saí do carro e atravessei o estacionamento. Uma rápida olhada por cima do ombro me mostrou que ele tinha saído direto da sala de correspondência quando ouviu o meu carro. Eu o ouvi andando rapidamente, mas não vi para que lado ele estava indo, porque estava muito concentrado em sair dali. Tudo isso aconteceu em menos de 1 minuto, mas me deixou agitada pelo resto da noite. Continuo dizendo a mim mesma que talvez eu estivesse exagerando, mas não havia motivo para ele atacar meu carro do jeito que fez. Isso simplesmente não faria sentido lógico. Sei que se o cara mora no meu complexo, é mais do que provável que eu o encontre novamente, mas eu realmente ficaria feliz se nunca mais o visse.